Entre todos os setores da economia mundial, o setor agrícola é responsável pela maior parte do uso e consumo de água. A agricultura convencional representa cerca de 87% do consumo e 70% do uso de água no planeta. E qual a diferença entre o uso e o consumo da água? Bom, o uso é referente à água que é tomada do meio ambiente e devolvida num estado similar, ou seja, um empréstimo. O consumo é referente à água que, após retirada do meio ambiente, é devolvida em um estado que impossibilita um reaproveitamento imediato. Por exemplo, uma água contaminada com resíduos de agrotóxicos agrícolas. E por que a agricultura usa tanta água? Uma das razões da agricultura precisar de tanta água é por causa da grande área exposta ao sol. E o fato que as gotas que escapam das raízes são, de certa forma, perdidas, até atingirem os lençóis freáticos. E a água transpirada pelas plantas é perdida para a atmosfera. Considerando que a agricultura é essencial para o sustento na vida na Terra, que a população mundial cresce em ritmo alarmante e pode em breve atingir a marca dos 9 bilhões, e que os efeitos do uso inconsequente de água podem ser sentidos até mesmo no Brasil, um país conhecido pelos seus recursos hídricos abundantes, fica evidente que é preciso repensar a maneira como utilizamos a nossa água. A ideia de agricultura urbana já vem de muito tempo. Há relatos de que a ideia já havia surgido no começo do século XX, mas foi apresentada como um sistema funcional apenas em 1999, no livro Vertical Farms, do microbiologista Dixon Despommier. As verticais consistem em estufas do tamanho de edifícios, onde se pratica a agricultura de forma não convencional. Pode-se plantar diversos tipos de culturas, utilizando-se dois métodos principais, a hidroponia e a aeroponia. O vídeo a seguir apresenta o funcionamento de um dos métodos mais utilizados nas fazendas verticais, a hidroponia. Conhecendo a hidroponia. A hidroponia já faz parte do dia a dia das pessoas. Em todo o mundo, donas de casa, agricultores e cada vez mais cientistas se interessam por essa técnica de cultivo. Para conhecer melhor a hidroponia, é importante entender como as plantas funcionam. Elas realizam a fotossíntese, usando a energia luminosa para transformar o gás carbônico do ar e a água absorvida pelas raízes em oxigênio e açúcar, produzindo sua própria fonte de energia. As plantas também respiram, consumindo o oxigênio e eliminando o gás carbônico. E, através das raízes, absorvem a água que contém uma série de nutrientes, liberados pelo solo e pela matéria orgânica que o compõe. Ou seja, plantas não se alimentam diretamente de material orgânico, mas sim da solução nutritiva que retiram do solo. Na hidroponia, as plantas são cultivadas fora do solo, em um meio inerte com brita, areia e outros materiais, flutuando em um reservatório ou alojadas em calhas e tubos. Por isso, precisam receber a solução nutritiva necessária para seu desenvolvimento. Esta solução nutritiva é feita dos mesmos elementos e compostos encontrados no solo, mas é preparada de forma balanceada e fornecida às plantas, garantindo tudo o que é necessário para que cresçam bonitas, fortes e saudáveis. Com a hidroponia é possível cultivar hortaliças, frutas, flores, mudas e forragem, e produzir alimentos nutritivos, saudáveis e de qualidade. Uma forma racional e sustentável de praticar agricultura, reduzir a necessidade de espaço do plantio convencional, oferecer condições dignas de trabalho ao homem do campo, elevar a produtividade e promover o uso consciente da água e dos nutrientes. Dentre as diferentes formas de cultivo hidropônico como floating, aeroponia, pavio e gotejamento. O NFT, técnica do filme de nutrientes, é o sistema mais empregado no Brasil. No NFT, as plantas de várias bancadas são alimentadas por um mesmo filme de solução nutritiva, que percorre os canais de cultivo e retorna a um reservatório comum. A evolução desta técnica originou as bancadas individuais, desenvolvidas pelo Lab Hidro da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste sistema, cada bancada é uma unidade de produção isolada e possui o seu próprio reservatório e sistema de alimentação
alimentação. Isto evita que contaminações localizadas se espalhem por todo o plantio, facilita a manutenção das unidades que são menores e mais controláveis e proporciona o crescimento uniforme das plantas que recebem os nutrientes por igual. Cada uma das bancadas é composta por estrutura de cavaletes, canais de cultivo, dreno coletor, reservatório, motobomba, tubo alimentador e sistema injetor. A associação do NFT com bancadas individuais e o cultivo protegido promove ainda maior domínio das condições do ambiente, melhor aproveitamento da produção ao longo do ano e crescimento econômico com base no trabalho. Hidroponia, uma forma inteligente de fazer agricultura. Um tubérculo que alimenta há mais de 8.000 anos e é cultivado assim, na terra, em pequena ou em larga escala. A produção anual brasileira ultrapassa 2.500.000 toneladas e a demanda não para de crescer. Assim como as formas de cultivo. Por isso, pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios de Mococa, São Paulo, estão estudando a aeroponia. Nessa estufa, destinada à produção de mini tubérculos de batata, existem 4.000 plantas, de duas variedades, a Asterix, mais rosada, e a Ágata, mais amarelinha. Nesse sistema, a planta não fica no solo, não há substrato nem canaleta, e as raízes ficam suspensas no ar. A planta é alimentada por gotículas de água carregadas de nutrientes. E a batata é colhida assim, como se fosse uma uva no cacho. A aeroponia é uma técnica em que o sistema radicular ele fica no ar, ele é nutrido com água e nutrientes por uma nebulização, por uma névoa que chega até o sistema radicular. Pelo fato da planta ficar com o sistema radicular exposto, nós temos a vantagem de poder colher essas batatas sementes de uma maneira escalonada. Ou seja, na medida que a planta vai emitindo os tubérculos, as batatinhas, a gente vai colhendo. E com isso a gente pode colher num tamanho que o produtor que vai adquirir essa batata semente desejar. A nebulização é feita em um circuito fechado e a água é tratada com ozônio associado com a luz ultravioleta, que elimina as impurezas, cai na caixa e retorna novamente ao sistema, distribuída por válvulas que regulam a pressão. O gerador é por precaução, caso falte energia elétrica. Aqui no planeta Terra, a aeroponia vai de encontro à economia de água, por uma agricultura mais sustentável com o uso de menos agrotóxicos. O trabalho desenvolvido aqui na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios em Mococa, no estado de São Paulo, também está sendo estudado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, para o cultivo na ausência de gravidade ou até mesmo em outros planetas. Pelo fato dessa solução nutritiva ser recirculante, então ela vai e volta no sistema, dá para se adaptar na ausência de gravidade, uma vez que essa névoa, essa água fica flutuando, fica no ar. A principal vantagem, inclusive, é a taxa de multiplicação de tubérculo por planta. Nesse sistema, ela pode chegar até 50 tubérculos por planta. Por enquanto, em Mococa, São Paulo, os pesquisadores estão estudando o espaçamento, a quantidade de nutrientes e os intervalos das nebulizações. Uma coisa é certa, essa estufa, desde que montada em uma região com altitude acima de 1.000 metros, pode produzir por ano até 150.000 mini tubérculos de batata. Há um potencial de produção maior em condições de clima ameno, como Araxá. E a planta ela pode se chegar a produzir até 3 ciclos por ano. Usa menos agrotóxicos. Pelo fato desse ambiente ser fechado, com telas anti-afídio, em um ambiente em que nós não temos aqui praticamente solo, ele é praticamente inerte, nós temos a incidência de pragas e doenças bastante limitada. A gente tem pouco desses organismos aqui dentro desse ambiente. O conhecimento é de uso público e o produtor que estiver interessado pode entrar em contato com a APTA de Mococa, no estado de São Paulo. É um trabalho pioneiro no Brasil, é a primeira unidade de produção e pesquisa de batata semente em aeroponia, e vocês são os primeiros a constatar essa tecnologia em loco. Aquele que
My name is Dixon DePalmier. I teach at Columbia University's Medical School and School of Public Health. The world would be a much better place if we had vertical farming. New York City, where I live, that's a big city, right? 8 million people. These 8 million people consume food that it takes the state of Virginia in landmass to grow. We have to find another way to farm. And here's the other way to farm. If you could think of stacking greenhouses on top of each other, that would be one way to envision it. You know, not the leaning taro pizza, forget about that. Think about the hanging gardens of Babylon. Here's my vision of what a vertical farm might look like. My gold standard for this is the Apple Store in New York City on Fifth Avenue. If you took that building and made it into a 5-story building, now in the building you have multiple floors, of course. And inside each floor you have multiple layers of crops. Let's take some typical crops. Let's take tomatoes, strawberries, and turnips. And you could grow a lawn of cabbage, a lawn of lettuce. I mean, what you've done here is create a mini ecosystem. My world will be ecologically balanced. And it will be balanced because we've learned how to manufacture food for ourselves in tall buildings within the cityscape. We have learned to live within our means. Life is good. Life is good. Life is good.